Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lucimar Araújo e trabalharemos a disciplina Bioestatística. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vocês receberão um exercício para ser feito na aula presencial, após assistirem às nossas 2 primeiras videoaulas. Além disso, vocês devem acessar o espaço virtual da disciplina de Estatística para trabalharem no seminário do semestre. Esse seminário deve ser feito no final do semestre, no dia da aula presencial. Vocês devem entregar uma apresentação entre 15 e 20 minutos sobre o tema da lista e um trabalho dissertativo sobre esse mesmo tema. Maiores detalhes, vocês devem ler as regras disponíveis na sala virtual e entrar no chat de Fórum Tira Dúvidas. Vamos começar nossa primeira aula? Nessa primeira aula, apresentarei um breve histórico da estatística, seus conceitos, suas divisões e como utilizá-las no ramo das ciências biológicas. No segundo momento, utilizaremos os conceitos fundamentais para o entendimento e a aplicação da estatística dentro da biologia, designando unidade de observação e experimentação. Assim, estaremos aptos a entender o que são os dados biológicos, os bancos de dados e transformar os dados em informações. E, por fim, estudaremos as aplicações dos métodos estatísticos nas ciências biológicas. Vamos lá? Vamos começar com a seguinte pergunta: o que é estatística? Alguns devem reconhecer essa palavra do cotidiano, quando se ouve nos noticiários as variações de preços de produtos ou as taxas de crescimento de casos de doenças em determinadas regiões. Para outros, pode ser um conceito muito distante, usado apenas por matemáticos em suas intermináveis contas. Entretanto, a estatística é uma disciplina presente numa grande variedade de cursos universitários, inclusive nas ciências biológicas, e possui uma grande importância nas atividades executadas dentro da biologia, pois dá critério e rigor científico para essa ciência. Assim, podemos dizer que a estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais e pela extrapolação dos resultados da amostra. Pois bem, inicialmente, a estatística se preocupa em enumerar coisas, pessoas, para avaliação das riquezas e cadastramento de propriedades de uma determinada cidade. Você já deve ter recebido em sua casa um funcionário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com um questionário sobre vários aspectos de sua vida. Este questionário é chamado de censo, pois permite aos órgãos do governo conhecer as características da população brasileira. Pesquisas como essa já era realizada em civilizações muito antigas, como a do Império Romano, da China e do Antigo Egito, 1000 anos antes de Cristo. E atualmente, qual o papel da estatística? A função da estatística atualmente vai além de organizar e descrever fatos, ou gerar informações através do conjunto de dados coletados. Vejamos, a estatística pode auxiliar, primeiro, no planejamento, permitindo a escolha de situações experimentais e na determinação de quantidade de indivíduos a serem examinados. Segundo, na análise de dados, indicando técnicas para resumir e apresentar as informações, bem como comparar situações experimentais ou não. E terceiro, na elaboração das conclusões, utilizando os vários métodos estatísticos que permitem generalizar a partir dos dados obtidos. Assim, podemos dizer que a estatística é a ciência que tem como objetivo orientar a coleta, o resumo, a apresentação,
a análise e a interpretação dos dados coletados. E para isso, ela se apoia na utilização do método estatístico, que é um processo de obter, apresentar e analisar os valores numéricos numa dada situação. Dentro dessa abordagem, podemos definir então que a estatística é uma ciência matemática que em vários aspectos colabora com a organização, a apresentação e análise de dados em várias outras áreas da ciência. Sendo assim, ela apresenta um método, e esse método apresenta a fase. Observe. Para começar a utilização da estatística, precisamos definir um problema. O que pesquisar? Quais são as questões que envolvem o fenômeno? Por exemplo, qual a altura média dos alunos presentes no curso de Ciências Biológicas? A próxima etapa é planejamento. Como eu devo conduzir minha pesquisa? Aqui se define os métodos de pesquisa e a amostragem para a escolha do método estatístico mais adequado. Depois que temos as perguntas e o planejamento, partimos para a coleta de dados. Aqui utilizaremos as ferramentas corretas para que sejam feitas essas coletas e atendam e possam responder às nossas perguntas de forma satisfatória. Em seguida, verificamos se os dados foram corretamente coletados e correspondem com a realidade. E o mais importante, se tem relação com a pergunta inicial através da crítica dos dados. Assim podemos ter a apresentação dos dados, que depois de organizados, devem ser apresentados através de tabela ou de gráficos. E, finalmente, a análise e a interpretação dos dados, onde podemos demonstrar o significado, a interpretação e a conclusão dos resultados. Na bioestatística, a rotina é muito semelhante e envolve dados biológicos. Para a coleta desses dados, precisamos ter em mente os seguintes conceitos. O primeiro é unidade experimental, que é a unidade menor que pode fornecer alguma informação. Então, pode ser uma planta, o animal, a bactéria, é a sua unidade de estudo. Outro conceito é população. É o conjunto de todos os elementos de uma mesma unidade, que apresentam característica em comum, e é o que pode ser observada. Por exemplo, a população humana, a população de pequizeiros do norte de Minas Gerais, assim por diante. A amostra se refere a qualquer parte de informação retirada de uma população estatística. Utilizando o exemplo anterior, podemos dizer o conjunto de pequizeiros do município de Montes Claros. Após a delimitação da amostra, temos os dados, que são as informações numéricas ou não obtidas dentro dessas unidades, exemplificando o número de frutos de uma árvore de pequizeiros, o tamanho de pessoas, a cor do pelo do gato, etc. E por fim, temos o conceito de variável, que é muito importante para a determinação do método estatístico. Variável é alguma característica que pode ser observada, contada ou medida dentro de uma população ou amostra. Ela pode ser classificada como quantitativa, quando se mede numericamente algum dado, ou qualitativa, quando classifica alguma característica desse dado. Para chegarmos até a fase de análise estatística, como método, precisamos antes ter um banco de dados. Mas o que seria esse banco de dados? Um banco de dados é um conjunto de registros de números ou variáveis como uma estrutura regular, que permite a reorganização e inserção desses registros de uma forma sistemática com a finalidade de gerar informação ou responder alguma pergunta. Vamos ver essa tabela. Pode ser qualquer conjunto de dados que esteja organizado sistematicamente, como, por exemplo, as notas de cada disciplina feita pelos alunos dentro do curso de Ciências Biológicas. Eles estarão organizados sistematicamente por disciplina, em seguida por aluno. Existe uma sequência definida, uma sistematização e uma organização dos dados. Ou esse exemplo mostrado na tela,
uma sequência de dados amostrados em uma determinada área que apresentam o nome popular, o nome da espécie e o número de indivíduos dentro de uma determinada área. Viu como eles estão organizados? Agora é fácil saber qual dessas espécies possui maior quantidade de indivíduos nessa área estudada. O que vimos no slide anterior foi uma sistematização dos dados, mas como coletá-los? Lembra que vimos agora, há pouco, que vários fatores podem resultar em dados e que esses dados devem ser feitos de forma planejada e sistemática. Caso contrário, eles podem fornecer nenhuma informação ou até mesmo informação errada. Para que isso não ocorra, é importante planejar e desenhar uma estratégia para realizar as coletas de dados. A estratégia de coleta de dados é composta pelas seguintes fases. Primeiro, a observação do problema ou do fato. Segundo, a formulação da pergunta, que pode ser como, quando, onde, quais, por quê, são possíveis de serem usadas para formular a terceira etapa, que seria as possíveis respostas ou hipóteses. Elas norteiam as fases da metodologia empregada, tendo em mente que o método estatístico necessário para responder suas perguntas. No plano de coleta, você pode levar em consideração quais são suas hipóteses e como coletar os dados para chegar a uma resposta adequada. Depois dessa organização para a coleta de dados, vamos entender como fazer uma análise gráfica dos conjuntos de dados. Como dito anteriormente, um conjunto de dados só poderá ser transformado em informação se, com ele, for possível realizar uma análise e interpretação de seus resultados. Uma forma de que possibilita essa organização sistematizada são as planilhas, que consistem em um conjunto de dados organizados em linhas e colunas, que pode ser preenchida manualmente ou em computadores, as planilhas eletrônicas. A preferência sobre que dado vai na linha ou coluna vai depender do pesquisador e do programa estatístico que utilizará para analisar esses dados. O importante é que seja possível que todos os dados similares, provenientes da mesma fonte de informação, sejam reunidos numa mesma linha de organização e que seja possível fazer a análise matemática de dados correspondentes. Além disso, a sistematização das informações em planilhas possibilita a elaboração de tabelas e gráficos para a interpretação dos dados. Os tipos de gráficos vai depender muito da forma que o autor deseja demonstrar os dados, e a forma mais fácil do público-alvo entender as respostas que ele deseja demonstrar. Mas existem gráficos de barras, onde os dados aparecem em barras horizontais e verticais, normalmente usados como variáveis quantitativas e qualitativas. Esses gráficos podem ser convertidos em gráficos de pizza, onde ele é mostrado em um círculo, onde as proporções de cada fatia são preenchidas pela quantidade de dados amostrados de cada variável, que geralmente é qualitativa. E um último exemplo prático são os gráficos de linha, onde se mostra o comportamento dos dados de acordo com as variáveis quantitativas, geralmente determinado por uma equação. Esses detalhes veremos mais à frente no curso. Tendo em mente todas essas informações, poderemos prosseguir as aplicações da estatística nas ciências biológicas. Para isso, utilizaremos dados de sistemas biológicos para calcular média, variância, desvio padrão, moda e mediana. E veremos como obter informações como estas de análise estatísticas. Para isso, precisamos entender alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o que seria medida de tendência central. As medidas de tendência central indicam um ponto no qual se distribuem ou concentram os números do conjunto de dados. Este tende a estar no centro da distribuição dos dados.
As principais medidas de tendência central são a média, a moda e a mediana. A média é o valor que representa o total de um conjunto de dados, sem alterar suas características. Ela é considerada um valor de equilíbrio de um conjunto de dados. Se o conjunto de dados provém de uma população, utiliza-se a letra grega μ para representar a média. Quando o conjunto de dados é obtido de uma amostra de população, utiliza-se o símbolo x barra. A média aritmética de um conjunto de dados é calculada pela soma de todos os dados dividida pelo número deles, representada pela equação x barra é igual somatório de x pelo total de repetição denominado n. Diferentemente da média, a mediana é considerado o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados. Esta medida divide o conjunto de dados em duas metades iguais. Para calcular a mediana, é preciso organizar os dados em ordem crescente e encontrar o valor que está no centro da série. Já a moda representa o valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Outra medida importante de se conhecer dentro da bioestatística é a medida de dispersão. Essa medida indica ou permite ter noção do quão distantes estão os dados entre si. Nesse sentido, a descrição de um conjunto de dados sempre se dá com uma medida de tendência central, que na bioestatística geralmente se usa a média ou a dispersão de medidas. Veremos agora como calcular essa medida. Uma das medidas de dispersão é a amplitude. Essa medida corresponde à diferença entre o maior e o menor valor no conjunto de dados. Para calcular o valor de amplitude do conjunto de dados, deve-se identificar o maior e o menor valor em cada um deles. Depois de identificado, deve-se calcular a diferença entre eles. No exemplo mostrado, temos o maior valor, que é 6, e o menor valor, que é 4. A diferença entre eles dá o valor igual a 2. Outra forma de medir a dispersão do conjunto de dados é o desvio em relação à média. Esse cálculo permite estimar o quanto um determinado valor se afasta da média do conjunto. O cálculo do desvio em relação à média é dado pela diferença entre o valor medido, aquele observado, e a média do conjunto de dados, que deve ser calculado previamente. No conjunto de dados mostrados, verificamos que a média do conjunto de dados é 5 e temos o desvio para cada uma das medidas aferidas, com o somatório total igual a 0. Depois de calcular o desvio em relação à média, agora vamos aprender a calcular a variância de uma amostra. O que seria essa variância? Ela é uma medida de dispersão que permite ter noção de quanto variam os dados em relação à média e, principalmente, calcular o desvio padrão de uma média. A variância de uma amostra é estimada pela fórmula mostrada, onde x significa valor medido ou observado. X barra significa a média calculada para a amostra e n, que corresponde ao número de dados da amostra. Vamos aplicar essa fórmula nesses seguintes dados. Esses dados é o conjunto de dados A, 4, 6, 4, 6, 5 e 5 e B, 9, 1, 5, 5, 1, 9. Esses dados são dados hipotéticos coletados aleatoriamente. Agora vamos calcular a média de cada um desses conjuntos de dados. Para o conjunto de dados a média, ou seja, o x barra ou x', é 5. Então, a gente tem 5 para todos. Neste exemplo, foram listados 6 valores. Então, o valor de n é igual a 6. Consequentemente, o valor de n menos 1 corresponde a 6 menos 1, que seria igual a 5. Utilizando esses conceitos, a variância para o conjunto A
é calculado dividindo o valor de x menos o valor de x barra ao quadrado, que é igual a 4, por n menos 1, que é igual a 5. Assim, a variância do conjunto de dados A é igual a 0,8. Da mesma forma, a variância de B pode ser calculada e utilizar os mesmos conceitos, e podemos chegar ao resultado de 12,8. Agora, conhecendo a variância do conjunto de dados, nós podemos estimar o seu desvio padrão. A variância, ela é um conjunto de medidas que estima os quadrados dos desvios em relação à média. Na prática, é uma medida com pouca aplicação científica dentro da estatística. Além disso, as unidades de medida dos dados utilizados no cálculo de variância também são elevadas ao quadrado. Esse fator dificulta a interpretação das respostas. Uma forma de resolver esse problema é extrair a raiz quadrada da variância. Dessa forma, podemos obter o desvio padrão, representado pela letra S entre parênteses. Portanto, podemos perceber que o desvio padrão de um conjunto de dados é obtido calculando-se a raiz quadrada da variância utilizando a fórmula apresentada, onde S grande ao quadrado significa a variância da amostra. Utilizando o conjunto de dados anteriores, obteremos os seguintes resultados. Para o conjunto A, a variância da amostra é igual a 0,8. Então, a raiz quadrada desse valor é igual a 0,894, sendo esse valor do desvio padrão. Para o conjunto B, calculando a raiz quadrada de 12,8, o valor do desvio padrão é igual a 3,57. Você pode, através dessas informações, escolher o conjunto de dados A, se preferir o que tiver menor desvio padrão em relação à média, ou o conjunto de dados B, se a opção for por uma maior amplitude. Agora que entendemos o que é desvio padrão, podemos seguir adiante no entendimento das demais medidas estatísticas, que calcula a variação dos dados. O que representa o desvio em relação à média? O desvio em relação à média permite avaliar a instabilidade do conjunto de dados. Esta medida de dispersão é chamada de coeficiente de variação, representado pelo código CV. O CV, o coeficiente de variação, é calculado dividindo-se o desvio padrão pela média do conjunto de dados através da fórmula apresentada, onde o S significa o desvio padrão e o x barra significa a média aritmética para o conjunto de dados. Vamos continuar com os conjuntos de dados anteriores. Assim podemos chegar aos seguintes resultados. Para o conjunto de dados A, temos 0,894 dividido por 5, com resultado igual a 0,1788, ou 17,88%. E para o conjunto de dados B, dividido 3,57 por 5, temos o coeficiente de variação igual a 0,7154, ou 71,5%. Esse resultado indica que o conjunto de dados A é mais homogêneo e menos instável que o conjunto de dados B. Mas atenção, não estamos afirmando que A é melhor do que B, ou vice-versa, mas sim mais homogêneo. Isto é importante para se avaliar a representatividade da média em relação ao conjunto de dados. Lembra que eu falei sobre os médias de dados e de alguns dados de contagem de OPG e que nesses casos eles poderiam ter uma amplitude superior a 1000? Este é o caso de variável muito instável, onde a média não tem muita representatividade. Nessas situações, trabalhar com moda ou a mediana é mais interessante do que a média. Lembre-se sempre dos conceitos dessas medidas e treine como calcular através dos exercícios para fixar a aprendizagem desses conceitos na prática.
A noção de instabilidade de uma variável e a escolha entre utilizar a média, a moda ou a mediana para descrever o conjunto de dados é uma opção individual do pesquisador. Para isso, recomenda-se o bom senso na hora da escolha dos testes a serem utilizados. É muito importante também ler e observar como se publicam essas informações nos meios científicos, nos jornais, nas revistas. Por isso, recomendo a leitura de artigos publicados em portais científicos e atenham às seções de material e métodos, análise estatística, e descrevam como os autores escolhem fazer as análises de variância do trabalho. Esse exercício vai ser muito importante para a confecção do trabalho e seminário de vocês para a disciplina. E com isso encerramos o assunto da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido entender os conceitos gerais desse início para que possamos seguir adiante na disciplina, aprofundando os conceitos da bioestatística. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima aula.